Seja bem-vindo, vamos chegando, comunidade empreendedora. Hoje nós estamos aqui com um episódio especial, estamos com a nossa amiga convidada aqui, Camila Joari, que acabou de ser empossada, né, no ACM, né, que é uma instituição aí voltada para o comércio. Né? Então, ela vem hoje contar um pouco da história dela, falar sobre vários temas diferentes, né? Como é empreender em casal, Show de né? Como bola. é ser empreendedora do sexo feminino e ter Perfeito. ali que lidar no dia a dia com a função de mãe. Então, você que está chegando aí, inscreva no canal, dê o seu like, ativa o sininho, né? E a gente te convida aí para essa experiência que para a gente tem sido cada dia mais experiências valiosíssimas. Camila, seja muito Isso bem-vinda. aí. Muito É um grande prazer obrigada. recebê-la É aqui. Seja um prazer bem-vinda. para mim estar aqui com vocês. Muito obrigada. E a Show. gente assim queria começar, né, ouvindo um pouco da tua história, né, para que tu traga aí para a gente essa. A gente está curioso para entender como foi o começo de tudo, né? A gente queria te ouvir. Bom, minha história começa com uma infância um pouquinho apertada, né? E é bom quando a infância é apertada, quando a gente tem uma história que molda a gente. Porque muito cedo eu tive responsabilidades. E aí ficou fácil assumir responsabilidades, já que eu as tinha tão cedo, né? Então vieram logo muitos compromissos e a empresa aconteceu no meio disso, né? E aí hoje sou contadora desde os meus 15 anos, amo o que eu faço, né? Nunca pensei em fazer alguma transição de carreira até hoje. E com essa infância, algumas dificuldades que a gente teve, principalmente financeira, minha mãe é mãe solteira, né? Eu tenho só mais uma irmã. E crescemos muito emocionalmente, eu falo, Perfeito. espiritualmente, né? Já que tinha aquela falta material, a gente foi formado ali com um caráter que eu acho diferenciado, né? Aplausos para minha mãe para isso. Bacana. É muito legal, né, reconhecer isso, tipo, a gente validar, né, essa energia que vem da nossa ancestralidade, dos nossos pais, né? Com certeza. Isso é uma coisa muito importante na nossa formação. Mas Camila, dentro dessa tua caminhada empreendedora, qual foi o dia D? O dia que a chave virou? O dia que a chave virou, eu imagino que quando eu me casei. Porque antes, como eu tive responsabilidades muito cedo e trabalhei muito cedo, eu vivia para o meu trabalho. E isso não é legal, isso não funciona bem. Então eu era uma super empreendedora, eu vivia muito para o meu trabalho. Quando eu me casei, eu comecei a desenvolver outras áreas da vida. Show. E isso agregou dentro da empresa. Porque eu era uma empreendedora, como eu posso dizer, que não estava alinhada. Eu não estava com todos os pratos equilibrados. Então, o casamento, né, ter o matrimônio me trouxe um outro equilíbrio emocional, até mesmo dentro da empresa. Outras responsabilidades. Olha que maravilha, né? Isso é bem interessante, Camila, tu colocar isso, porque a gente vê que os coaches, eles trabalham muito Sim. essa ideia, né? De que se todos os pilares, eles estão bem, a escalada é um É a processo roda da vida, né? natural, né? Então, a gente vê que quando uma aresta, ela vem, né? E ela sana uma necessidade emocional nossa, aquilo colabora muito, né? Para a aceleração do nosso sucesso. E assim, né, tu comentou, né, que tua mãe, ela criou vocês duas sozinhas e etc. Então, tu acha que, por exemplo, a chegada do teu esposo, né, por tu ter tido aquele modelo dentro de casa da mãe que criou vocês e não tava ali a figura paterna junto e tudo, tu acha que isso foi um fator que te encheu de energia para correr ainda mais atrás dessa questão de ser uma empreendedora de sucesso, da empresa evoluir, crescer? Tu acha que a chegada do Renan também trouxe uma contribuição importante? Conta um pouquinho pra gente. A chegada de Renan me equilibrou mais, porque eu era aquela mulher, né, criada por uma mãe que é uma super mulher, e minha mãe é uma super mulher até hoje, mas em desequilíbrio com as outras áreas da vida. Então, a chegada desse masculino na minha vida me fez aprender o que é o masculino, né? E Show. não ser aquela mulher rígida, né? Quando a gente trabalha muito e não está casado, pelo menos é a minha visão, a mulher acaba ficando mais masculina.
o mundo profissional, ele deixa a mulher mais homenzinho, né? Sim. Então, a chegada de Renan fez um divisor de águas para Perfeito. eu voltar a essa feminilidade, que também é muito importante, né? Sim, Tem com hora, certeza. o homem tem hora que ele é mais doce, sim, que ele é mais duro, a mulher da mesma forma. Mas eu vi que eu estava dura demais, e isso de alguma forma prejudicava a minha relação profissional. Sim. Então o Renan veio me mostrando o que é esse masculino, como respeitar um masculino, como conviver com esse masculino, uma vez que eu não tive ele ali na infância e tá tudo bem, né? Então me agregou, porque fez todos os pratos equilibrarem. Então eu aprendi a lidar, eu já lidava muito bem com o público masculino de clientes, porque Show. eu era muito firme. Então, eu me dava muito bem ali com o cliente homem. Sim. Mas a cliente feminina, aquela cliente mulher mais doce, às vezes eu não tinha uma tratativa tão doce para lidar com ela, Sim. porque eu estava muito rígida. Então, o Renan me trouxe essa voltar a ser doce, o reaprender a mulher. Que top. Isso foi fundamental. Isso eu acho muito legal, Legal. porque assim, eu vejo muito claramente, né, nos dias de hoje, mulheres que ficam rígidas, né, por conta dessa questão do quanto que a vida foi dura com elas. E isso é uma coisa até que me preocupa, né? A gente foi para uma reunião aí há algum tempo atrás com um outro parceiro de negócios nosso, e eu estava dizendo para ele que eu tenho uma grande missão hoje relacionada à mulher empreendedora, porque eu vejo que a mulher empreendedora, existem várias que estão muito rígidas, e que essa rigidez fez com que elas criassem muros em relação aos homens. Sim. Só que a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher, né? Então, isso tem que andar em harmonia e equilíbrio, porque senão vira uma guerra de sexos, né? E de gênero, e isso não é uma coisa que contribui positivamente, porque a gente precisa de fato fazer com que isso se reconecte, né? E como tu tá hoje no ACM Mulher, né? Eu vejo que tu é uma pessoa bastante presente e tudo. Eu queria perguntar qual é a tua leitura disso. Eu amo estar na ACM Mulher, porque a gente pegando essa trajetória de uma mulher mais rígida, né, muito durona, uma super empreendedora, casei, comecei a conviver com esse masculino, me redescobri uma mulher diferente, voltando a ser doce. E aí chega a associação comercial na minha vida. Num primeiro momento eu entrei lá para fazer negócio, para conhecer outras empresas e trazer mais cliente para mim, até eu ver que não tinha nada a ver com isso, né? Você está numa comunidade, qualquer ela que seja, vai te agregar de diversas formas, até em negócios, mas isso é bem secundário. Sim. Então, conviver com essas mulheres aí me trouxe esse misto, né? Tem a mais doce, sim, tem a mais rígida, tem a mais brincalhona, tem a mais risonha. E é um acolhimento, né? Eu acho que a gente precisa, homens precisam muitas vezes estar em grupo de homens, isso de alguma forma fortalece vocês, Perfeito. né? Conviver com esse masculino. Fundamental. E mulheres precisam estar em grupo de mulheres. Exato. Isso fortalece. Eu tô toda arrepiada falando da ACM Mulher, meninas. E isso fortalece a gente, trocar ideia com quem já teve filho, com quem está casada, trocar uma Perfeito. figurinha do marido, Sim. das dificuldades de casa, dificuldade da empresa. Então, a ACM Mulher também foi outro marco na minha vida, na entrada da associação comercial. E cria um hub colaborativo, né? Porque Totalmente. vocês acabam dividindo muitas coisas que vão muito além dos negócios, né? Acaba criando-se vínculos, as pessoas se encontram fora dos ambientes ali associativos, né? E isso agrega muito valor na vida das pessoas. Eu costumo dizer que a gente tem que galgar todos os níveis da pirâmide de Maslow, né? Então, esse é um dos níveis onde a gente se realiza socialmente, né? Sim, com certeza. E assim, a gente quando está nos nossos negócios, a gente precisa galgar alguns níveis de escala para poder chegar nesse tipo de comportamento, de estar nessas comunidades associativistas. Até porque quando a gente chega em determinados níveis de escala nos nossos negócios, o nosso papel muda, né? Ele é mais estratégico, ele é mais de network de valor. Então, a nossa vida ela vai ficando mais leve, vai ficando mais Perfeito. livre, né? De um ponto de vista operacional. Perfeito. Porque não é que você fica menos ocupado, não, você continua sendo muito ocupado. Muito mais Só que- ocupada. Só que a dinâmica da coisa ela é mais gostosa, né? Tipo, ela é mais leve, ao meu ver. Sim. Mas dentro disso tudo, Camila, assim, eu vejo que tu tem aí uma missão aí muito grande, né? Porque
além dos negócios, eu vejo que tu é uma mãe apaixonada, né? Eu vejo Ah, que tu totalmente. posta muitas Que top. coisas dos teus filhos, né? Demais. Que vocês gostam muito de estar em família, passear juntos e tudo. Eu queria entender como que isso te fortalece no dia a dia. Qual é o papel disso? Onde isso se encaixa no contexto Camila Joari? Como é que eu vou explicar meus filhos, gente? Não tem nem palavra para explicar isso. Logo que a gente casou, a gente já decidiu ter filhos, né? Então, casamos, com 3 meses eu já estava grávida. Foi, né? Nem esperamos, não teve nenhuma viagem para comemorar nada. Já engravidamos. E cada filho nosso trouxe uma bênção especial para a vida da gente. Claro que é um desafio, né? A gente ter bebezinho pequeno em casa, amamentar, ficar acordado. Sim, Para sim. quem é empresária, dá conta da empresa. Quem não é empresária, muitas vezes ajuda o marido no emprego, nos negócios. Então, tem um período, sim, desafiador. Mas as crianças, elas trazem um outro tipo de amadurecimento para a gente, né? Assim como quando você casa, você tem um relacionamento, você vai ter um amadurecimento com esse relacionamento. Quando você tem filho, nossa, aí ressignifica Potencializa, é. tudo, tudo. As coisas mudam. Na minha vida mudou totalmente de posição. Com o que Show. eu dedicava meu tempo, virou, quando o filho nasceu, virou outra coisa, né? E eu vejo a minha visão. Eu deixei muito de ser egoísta. Perfeito. Nossa Senhora, o tempo era meu, que eu era super empresária, porque eu sou a Joari, então era o tempo meu, era o tempo da Joari, e era muito esse individualismo. E como isso também fazia mal para mim. Como eu não convivia, como eu não estava em outros grupos, né? Então as crianças vieram reforçar um aprendizado que eu já estava passando, né? Com o casamento, com tudo. Então essas crianças, a gente forma elas, mas elas também nos trazem muito aprendizados, né? Elas nos trazem uma bagagem que é fantástica. Maravilha. E eu fico até feliz com essa tua mentalidade, porque a gente convive com alguns empresários que falam o seguinte: não, o filho agora vai atrapalhar. Não, se eu tiver um filho agora, eu posso perder o foco. Eu convivo com algumas pessoas que já falaram isso. E eu sempre falo: olha, filho é bênção. Eu sempre uso essa expressão: filho é bênção. Eu confesso que também estava tão inserido nesse meio que tive medo. Meu Deus, mas será que agora eu vou ter filho mesmo? Será que não vai dar errado os negócios? Eu tô começando agora, sou jovem. E aí eu senti algo dentro do meu coração. Filho é bênção. Filho é bênção. E o que vocês falaram nos bastidores? Quando o filho vem, vem uma caixinha de surpresa, de coisas boas. Porque o filho é projeto de Deus. Na verdade, família é projeto de Deus. E quando você vive os propósitos de Deus, você vive com uma vida abençoada. É verdade. Completamente. Foi até interessante tu tocar nesse assunto, Gustavo, porque assim, eu costumo relacionar muito a presença de Deus na prosperidade das pessoas, porque eu vejo que as pessoas que mais prosperam e que mais são felizes são aquelas que realmente têm essa relação com o mundo espiritual, né? Com algum tipo de conduta que alimenta ali aquele lado espiritual, né? Hoje, como é a tua relação com Deus, Camila? Ah, Deus é tudo na minha vida. Sempre foi. Eu fui criada num lar em que Deus sempre foi muito presente desde o meu nascimento. Minha família, né, ora bastante, é muito ligada com isso. E eu creio que uma vida sem Deus fica muito difícil. Ela é possível, mas é muito difícil, né? Eu sento com muitos empresários na minha mesa de reunião que falam: não, não vou ter filho agora. Muitos, a maioria, são casados e vivem muito bem a vida, viajam, aproveitam, mas não querem ter filhos porque pode atrapalhar. E como dá vontade da gente dizer que não podemos nos intrometer, mas dizer tenha, porque o filho ele traz essa conexão, na minha opinião, de Deus, né? A família é um projeto de Deus. Os filhos eles vêm carregando uma bênção gigantesca. Cada filho meu que nasceu, meus negócios, sem ser pela força do meu braço, meus negócios cresceram. É como se chegasse uma bênção divina, uma autorização de cima, dos céus, uma Sim. permissão para que você pudesse crescer mais, né? E eu não tenho, dentro da minha mentalidade, esse pensamento, quero ter mais filhos. Já tenho 3 e quero, se Deus permitir, mais 2 filhos. Mas, meu Deus do céu, a planilha está apertada. Como é que vai ser mais colégio? Como é que vai ser mais isso?
esse é meu último pensamento. Perfeito. Porque formar uma pessoa em Perfeito. caráter, e eu não tenho garantia nenhuma se eu vou conseguir, né? Sim. A gente dá o nosso melhor, mas a gente não sabe como é que essa criança vai ficar lá com o adulto. Nós damos o nosso melhor, mas o futuro pertence a Deus. Então, nós termos, olhar no olho dessa criança e ver que nós auxiliamos de alguma forma a esse ser humano se evoluir em caráter, em tudo, isso é fantástico. Eu acho que a maior bênção que eu tenho hoje na minha vida é a formação dos meus filhos, né? De repente, de noite, ler a Bíblia com eles e eles passarem por algum aperreio durante o dia e dizer, mamãe, o Senhor vai nos ajudar. Mãe, eu tenho que ter calma. Mãe, eu preciso ter, eu escutei da minha mais velha, mãe, eu preciso ter mais domínio próprio, eu tenho chorado demais. Eu digo, é isso mesmo. Então a gente vê pequenas sementinhas que a gente vai plantando de disciplina, da Bíblia para quem acredita, ou de outras coisas, e você vê o fruto nascendo, você vê aquela criança replicando o que você está falando. É gratificante. E sem É falar, maravilhoso. e sem falar, André, Camila, que a força que um filho traz para uma pessoa não está escrito. A força, a energia. Para correr atrás. Cara, né? eu até brinco que eu perdi o medo. Eu perdi o medo de muitas coisas. Hoje eu me vejo às vezes. Ontem eu fui para um desafio grande, que foi palestrar para uma empresa bem grande aqui em São Luís. E aí eu fechei os olhos e disse, Deus me capacita, porque o Senhor sabe que eu devo honrar a Luana, o Heitor. Eu fiz essa oração. Me capacita, me ajuda, me dá força. Eu tô com um pouco de insegurança, mas eu te Uau. peço, vai comigo, vai na minha frente, me usa. E quantas vezes eu já fiz essa oração? Essa oração é uma oração que eu faço todos os dias. Quando eu saio de casa, eu saio muito cedo da minha casa, e eu olho pra eles dormindo, eu olho pra eles e começo a orar a Deus. Por nome de Jesus, me ajuda por eles, meu Pai. É por eles, me ajuda, me dê forças. E o Isso aí é filho dá uma interessante. energia muito Isso grande. é interessante porque, assim, né, eu costumo dizer, pegando aí o gancho do que tu acabou de falar, que as coisas elas costumam chegar nas nossas mãos. Eu não sei se na tua carreira, né, na tua vida como empreendedora, foi desse jeito também. Mas as coisas elas começam a chegar nas nossas mãos, né? E você olha e diz assim, rapaz, que é isso? Tipo, tem momentos na sua vida que você estava com um foco muito grande numa coisa e do nada começou a chegar um tipo de situação para você e aquilo se torna cada vez mais recorrente. E no primeiro momento você olha e diz assim, cara, mas eu nunca fiz isso, cara, eu não sei como é que eu vou desenrolar isso aqui. Aí você pega e diz assim, cara, se chegou para mim, é porque eu tenho capacidade e é a minha missão resolver essa situação do meu cliente. E quando você vê, cara, virou uma linha de produto dentro do seu negócio que você hoje está resolvendo problemas de várias outras pessoas. Isso acontece muito comigo e é interessante que cada nova porta que você abre, ela abre outras portas também dentro daquela linha de serviço. Como é que foi isso na tua vida, Camila, de empreendedora, empresária? Olha, teve o negócio do meu esposo mexe com condomínio, né? E um dia ele foi desligado da empresa que ele estava. Chegou, na época eu já tinha um escritório, ele chegou lá no escritório e fui demitido. A gente não tinha filho nem nada. E eu disse, o quê? Como assim que tu foi demitido? Como é que a gente vai casar? No dia seguinte, um cliente meu me ligou. Eu preciso que você tome de conta dos meus centros comerciais. Aí eu disse, mas eu sou contabilidade. Aí ele, mas é que eu confio em você. Abra então uma empresa de condomínio. Caraca, que top, E é cara. você que vai tocar isso. Eu desliguei o telefone, porque meus clientes, eles não pedem, não, eles mandam, entendeu? Eu obedeço. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Renan, cliente tal tá pedindo que a gente faça isso. E eu não tenho tempo nem expertise, você toca. Como é que essa ligação chegou no dia seguinte da demissão dele? Hoje ele tem uma empresa de condomínios. Deus é maravilhoso. E por muitas vezes eu perguntei, amor, esse negócio nasceu pela ligação daquele cliente. Você está realizado? Você quer fazer alguma outra coisa? Porque meio caiu de paraquedas. Ele, Camila, eu estou completamente realizado. Hoje ele entende que trabalhar com condomínio é um propósito dele, de amadurecimento, de tantas coisas que se passa dentro desse chamado, negócio. né? E foi coincidência? Eu não acredito que seja coincidência de forma alguma, né? Deus vai colocando as situações. Quando meu terceiro filho nasceu, a gente tinha feito alguns investimentos em um negócio e a gente estava ligeiramente com um fluxo de caixa um pouco assim mais emagrecido, né? Sim. E eu disse, eita, Renan, mais um filho, como é que vai ser? Gente, o Ravi nasceu, entrou 3 clientes no escritório,
que eu não tinha expertise com esse ramo. Então, assim, ele não me procurou. Ah, eu sou uma contadora de supermercado, então ele me procurou porque eu sou uma ótima contadora de supermercado. Não, um ramo diferente, uma indicação aleatória. E em um momento que a gente precisava ali de uma receita mais recorrente, chegam 3 clientes gigantes. E como não dizer que foi Deus que mandou? No momento do nascimento do nosso filho. Então, assim, Deus, eu acredito, ele é muito providencial nas coisas que acontecem, né? E se a gente olha para trás na vida da gente, eu acho que isso com todo mundo, coisas que deram certo e coisas que não deram certo. Não tem como a gente não ligar com Deus, né? Ele vai comandando e coordenando. Eu até falo, tem uma palavra na Bíblia que eu acho bem interessante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até às vezes uma porta que se fechou era porque aquela porta era necessário ser fechada. E às vezes nós, imaturos, reclamamos. Nossa, por que aconteceu isso? Por que isso aconteceu? E agora o que vai ser de mim? Mas lá na frente nós entendemos tudo. Então Deus ele está no controle de tudo. Uma palavra que ontem eu estava ouvindo, eu achei bem interessante. Deus é atemporal. Deus ele é. Ele está além do que você pode imaginar. Então quando você diz assim, Deus, eu quero viver os teus propósitos, eu quero viver aquilo que tu planejou para mim, ele vai te guiando por caminhos maravilhosos. Verdade. Agora, Camila, uma coisa que eu vejo assim no dia a dia, né, e eu acho que tu deve ver também, porque a gente tem muito cliente que empreende junto e que são casados, Sim. né? E isso é uma realidade que veio naturalmente pro teu negócio, né? Como que você separa, né, o sócio do marido? Do marido. No começo, a gente tentou separar, né? Porque a empresa era dele, de condomínio, a minha de contabilidade, eram locais diferentes, portas de entradas diferentes, e isso ficou separado durante algum tempo. E foi muito difícil no começo, não foi nem um pouco fácil. Eu achava que ia ser impossível empreender junto. Até que eu amadureci isso. Porque se a família existe, se eu estou feliz no meu casamento, como é que o negócio não vai prosperar em família também? Seria incongruente dizer que não vai funcionar. E eu comecei a amadurecer isso, né? Até que ponto respeitar sim as decisões de Renan e não querer fazer do meu braço, se ele está do meu lado para me aconselhar, se um cliente está do meu lado e ele já está tendo uma visão, olha, esse cliente, ele pode crescer para cá, ele tem uma visão administrativa muito boa, né, de gerencial. Por que não agregar, né? E a gente deixar um pouquinho do ego e escutar quem está do lado, não só o marido, escutar um filho, escutar o seu próprio colaborador, né? Baixar um pouquinho o ego, porque para quem tem empresa, às vezes o ego sobe um pouquinho, a gente acha que sabe de tudo e não quer escutar. E por que não baixar um pouco esse ego e escutar quem está do lado, que seja o marido? Quando eu tive esse amadurecimento, outro boom que teve nas empresas de crescimento. Então, a gente tenta separar, quando chega em casa, o horário de estar em casa, o horário de estar com as crianças, embora muitas vezes o telefone toca no meio disso, né? Mas a gente hoje tem uma agenda bem separada para as coisas que são horário de casa e quando está na empresa, focar completamente, porque se a gente tem ali 6, 8, 9 horas na empresa, dedicar completamente ali para ter rendimento. Se a gente estiver 100% presente num local, sem distrações, a gente vai conseguir cumprir nossa agenda. Sim. Não é tão difícil quanto parece. Verdade, perfeito. Verdade. É isso aí. E eu vejo assim que a contabilidade é um ramo muito desafiador, né? Porque muda a todo momento, né? Tem a parte fiscal, que a legislação ela vem e aí fica aquela briga de aprovação lá no Senado e a gente fica naquela expectativa, será que vai sair, será que não vai sair? Aí fica essa discussão de anos de reforma tributária, aí vem a social, aí muda a dinâmica do escritório todo, fica todo mundo tenso, fica todo mundo estressado. Como que vocês lidam lá na Joari com isso, Camila? Contabilidade é muito dinâmico, né? Uma pessoa que gosta mais de processos, das coisas certinhas, não vai conseguir ficar no ramo de contabilidade, porque é isso aí. A gente fazia tributo de uma forma, até ontem. Está vindo a reforma tributária, a gente já está tendo que estudar tudo, né? E estudar para os empresários não só a lei pura, mas o que a gente tem de brecha, o que vai ter de oportunidade tributária, o que a gente vai oferecer de planejamento tributário, de redução de imposto dentro do que é correto.
E eu acredito que eu me encontrei em contabilidade porque eu também sou muito dinâmica. Eu não gosto das coisas o tempo todo, um dia igual ao outro. Então, nessa profissão em que tudo muda constantemente e a legislação muda a todo momento, eu me encontrei muito. E meu time também, né, parece muito comigo, porque foram recrutados por mim. Mas todas essas mudanças nos enchem de energia, né? Sim. Então, são oportunidades da gente entregar melhor para o nosso cliente, de a gente fazer diferente. Então, era feito de um jeito, nós vamos nos adaptar. É um novo sistema que tem que contratar, são novas estratégias, se reunir de novo com o cliente, porque ontem a gente explicou que era de um jeito, hoje já mudou tudo de Sim. novo, né? Eu estava já explicando para os clientes. A gente teve uma reunião ano passado dos lucros, os lucros são isentos de empresa, Sim. e que isso tende a mudar, os lucros serem tributados e já quais estratégias a gente pode traçar dentro do correto, fazendo um planejamento Sim. de tributos legal. E eu amo esse dia a dia porque definitivamente um dia é completamente diferente do É outro. verdade. Agora eu vejo também que no ramo da contabilidade, né, a gente tem um volume muito grande nos escritórios de clientes, né? Tem clientes que têm 200, tem clientes que tem escritórios que têm 500, tem escritórios que têm 1000 clientes, né? E assim, às vezes a gente pega algumas consultorias, né, e a gente vê que por conta do volume, muitas vezes aquele trabalho minucioso de você planejar ali uma estrutura mais assertiva de reduzir a carga tributária do empresário, às vezes essas empresas elas acabam pecando, né? Pode se perder. Que tipo de rotina tu conseguiste emplacar no teu escritório para poder tipo combater esse tipo de problema? Nós não entregamos uma contabilidade só de impostos. Eu me posicionei nisso quando eu comecei a trabalhar. Porque eu posso te entregar, te vender uma contabilidade de R$ 50 e te entregar o teu imposto, isso de repente pode te atender. E eu posso te vender uma contabilidade de R$ 1.000, é um ticket totalmente diferente, em que eu vou ser estratégica, eu vou fazer planejamento, e eu acredito que um pacote mais completo atenda melhor o empresário, tá? É claro que muitos pequenos empresários no começo vão precisar de um pacote reduzido, né? A gente vai precisar apoiar quem está começando, eu acho isso muito importante. Mas um pacote completo ele é mais assertivo para que os negócios prosperem. Afinal, nossos clientes precisam crescer para que nossos negócios cresçam Perfeito. também, para que tenha perpetuidade. Então, eu tento implantar essa cultura não só no escritório, mas com os clientes. Nós precisamos sim te entregar um pacote mais completo, um serviço completo e ter detalhamento nisso. Dentro do escritório fica uma loucura, porque ao invés da gente entregar um serviço enxuto e rápido, que ia dar pouco trabalho, Sim, a gente entrega um serviço extremamente detalhado sim. e muito trabalhoso, né? Tem dia que minha equipe leva para almoçar fora, a gente bonifica e vai usando estratégias para alimentar essa equipe dentro de casa, mas é necessário. Isso é que traz perpetuidade do nosso negócio, a gente entregar valor para o nosso cliente. Isso, Se o meu cliente está crescendo e eu estou junto com ele, está funcionando certo. Mas se eu estou com o meu cliente e ele está diminuindo o faturamento, de repente ele está fechando, eu vi uma oportunidade e eu não falei, porque eu estava sem tempo, sim. porque minha agenda está cheia, então eu não estou sendo sincera com o contrato que eu celebrei. E eu levo isso muito a sério porque a Joari Contabilidade cresceu nessa pegada de estar eu vendo, né, são minhas palavras, eu estou junto do cliente, uma contabilidade do lado do cliente. Porque essa visão estratégica, essa visão de planejamento, ela faz total diferença para o empresário que ele está lá na ponta. Sim. Ele está atendendo o cliente lá na ponta. Ele está vivendo a operação da empresa dele. Então, nós que somos estratégicos, a gente precisa estar dando as dicas, abrindo o olho, não vá por aqui. Sim. Um cliente me ligou de manhã para atender uma demanda. Eu disse, não faça isso. Isso daqui a um tempo vai virar um problema. Não, eu preciso, porque se você fizer assim, eu vou conseguir. Não faça. O preço disso é caro, isso não vai dar certo. Não faça. Uhum. E ele pode ter ficado chateado comigo. Mas é meu papel fazer e também dizer isso não vai funcionar e nós não vamos fazer. Sim. Porque quando der certo, meu nome está junto. E quando der errado, meu nome está junto Sim. da mesma Eu forma. estava até contando por um cliente meu hoje, né? Eu tenho muito cliente da construção civil, né? E aí eu já estava conversando com um cliente meu que em um determinado momento tem alguns clientes que eu tenho que realmente demiti-los.
Porque a gente tem alguns empresários que ele tem uma mentalidade de fazer só o que ele quer, né? E É o ego emocionado. a gente vai, orienta, mostra quais são os caminhos, mas mesmo assim ele faz o que ele quer. E aí a gente tem que ter o discernimento de entender que o mundo dos negócios, ele não é sobre quanto que ele está me pagando, é sobre quanto que eu estou agregando no negócio dele. Então, a partir do momento que você está agregando valor no negócio de uma pessoa, mas ela não quer esse valor agregado, né, porque a mentalidade dela ainda não está preparada, você tem que deixar ela ir e viver o processo dela, né? Mesmo que você saiba que ela vai se esborrachar lá na frente. Você orienta, você fala quais são as consequências, mas você deixa ela viver o processo dela quando ela não está preparada. E aí a melhor forma é você se retirar de campo, porque senão, como você acabou de falar, o seu nome vai junto, né? Porque quando o pessoal fala, mas a empresa tal quebrou, aí vão dizer assim, mas como é que quebrou? Camila era contadora, André era o consultor, entendeu? Então isso tem um impacto muito forte, né? Muito pesado. Então a gente que vive da nossa marca, que é o nosso nome, né? A gente tem um discernimento muito grande em relação a isso, né? Então, assim, não é um orgulho para mim, mas eu costumo dizer que eu mais demito clientes do que os meus contratos são encerrados. Pelo contrário, a maioria dos meus contratos eles se perpetuam, porque o cara contrata ali para passar 6 meses, um ano, e muitas vezes ele não quer mais que a gente saia da empresa, porque a gente vira meio que um membro de conselho, Você né? faz a empresa crescer, você é sim. assertivo nos conselhos que você dá. E você tem experiência para fazer isso. Então, é melhor eu contratar alguém de dentro de casa que não tem experiência ou contratar você que já trabalhou com mais de 300 empresas. Olha que bagagem você vai me trazer, né? Lá na empresa a gente tem muitas consultorias. Muitas. Eu não economizo com consultoria. Sim. Porque eu acho que, vindo um consultor, que ele já fez 300 consultorias, ele vai olhar e vai me dar Vai uma ver foto alguma coisa muito mais diferente. real. É legal porque assim, eu sou consultor também e eu faço isso também. Porque eu sei que não é sobre eu saber tudo. Eu sou muito preparado, eu trabalhei em muitas empresas grandes, mas eu sei que sempre vem uma pessoa com um olhar diferente para dizer assim, cara, olha Faz isso. diferente. Beleza, tu pode até saber, mas olha diferente, olha isso aqui. E aí tu olha e diz assim, cara, realmente. Aí você cria uma terceira unidade de consciência, que é a minha do consultor, e você cria o novo. E o novo que traz o sucesso, né? Eu costumo dizer muito isso. Tanto é que as empresas que crescem são as empresas que todo momento estão buscando dinheiro novo. Isso aí dá um corte, hein, galera? Então, essa é a verdade. As empresas que estão sempre monitorando vendas novas, né? Novos produtos, novas possibilidades de resolução de problemas são empresas que são altamente prósperas, né? Não sei se tu já viu alguns podcasts do Lázaro do Carmo, que eu costumo falar muito nele aqui no podcast, aquele cara é muito agressivo nessa parte comercial e ele usa muito essa consciência, né, para os empresários, que quando você tem essa energia com você de vender coisas novas, realmente a sua empresa ela prospera muito. É o que eu vejo também, André, que muitos empresários não têm essa humildade. É como diz no livro Empresas Feitas para Vencer. O grande líder é um líder que tem vários atributos, mas também tem humildade. Eu sempre trabalhei muito no interior do Maranhão, em algumas empresas, e a gente também fazia esse trabalho de comercial, de chegar e tentar vender a mentoria para algumas empresas, e nós éramos barrados por alguns empresários que diziam assim: eu cheguei até aqui sem precisar de ninguém, eu não preciso de ajuda. Eu ouvi muito isso. Eu também Muito isso. ouvi, mas tu sabe o que eu E dizia sempre para eles? acontece o quê? Quando a pessoa realmente não se quebranta, lá na frente vem o resultado. Quando a pessoa não busca um consultor, não busca uma inovação, a soberba ela precede a ruína. Sim. E a humildade precede a honra. Então, às vezes, esse daí, quando ele não é transformado, ele Isso, lá na isso frente é uma cai. frase feita que os empresários usam, mas eu costumo dizer uma coisa para os empresários também que tem o costume de falar essa frase. Sim. Eu digo, cara, realmente você é um cara que tem uma história que é Veio validada até aqui, mas pelos para seus subir. resultados, mas imagina o quanto que você poderia Poderia. potencializar isso e crescer a sua empresa se a gente tivesse uma parceria e a gente estivesse trabalhando junto. Nós estamos no Então, país do jeitinho brasileiro. Alguns empresários querem fazer o jeitinho brasileiro e não querem E é a fazer certo. nova onda que o mercado está surfando, né? Dos ecossistemas. Que você tenha um ecossistema de uma associação que você esteja, um grupo de empresários que você se envolveu. Mas quando a gente tem essa troca, que seja contratando um consultor,
o quanto isso é valioso para a minha empresa, o quanto eu trago uma experiência de uma pessoa que já viu muito mais do que eu. Claro que da minha empresa, eu sou a pessoa que mais vou entender. Eu construí ela do zero, eu estou lá no dia a dia. Mas o quanto um toque de uma pessoa que vem de fora, né, e diz, olha, não pinta essa parede aqui de azul, pinta de amarelo por causa disso. E eu tive consultores na minha empresa que, principalmente no começo, mudaram o curso. Mudaram o curso. Eu tinha uma equipe que estava com uma pegada X e foi me falado, ó, vamos fazer assim. Quando eu fiz, a empresa performou muito mais. E quando eu tive resistência ao consultor, tipo, ah, que besteira, não vou fazer isso não, esse cara tá viajando. 2 meses depois eu vi o que ele falou, se tu não fizer, vai acontecer isso. E eu via acontecendo. Então, para que negociar se a gente tem pessoas de experiência no mercado? Isso, Por que verdade. não colher esse fruto? E Camila, é assim, uma coisa que eu vejo muito, né, que eu acho que é de extrema importância, né, e que eu vejo que é um movimento que está fazendo junto com o Renan, vocês estão indo bastante para São Paulo, né, procurando se reciclar, né, procurando aumentar a frequência, aumentar a mentalidade, o nível de mentalidade. Mudar a ambiência, né, André? Eu vejo que isso é um movimento assim bem importante que muita gente já tem começado a colher os frutos disso, né? Queria que tu contasse pra gente um pouquinho sobre essas experiências. A gente entende que o ambiente muda a frequência, né? Perfeito. Então, eu ando só com pessoas que bebem, eu vou estar bebendo. O ambiente Muda a frequência. Eu ando só com pessoas que oram, é o tempo todo orando. Eu vou estar orando, né? Então, onde a gente está, leva a gente a fazer o que a gente vai fazer. Aqui em São Luís, no nosso estado, a gente tem frutos muito bons de grupos que frequentamos. E a gente experimentou ir para outros estados, né? A gente tem clientes em outros estados, isso facilita, porque a gente acaba visitando os clientes, prospectando mais, né? Fazendo alguma ação comercial. Mas começamos a conviver com um grupo de empresários de outro estado. E aí, ano passado, o nosso jogo mudou completamente. Porque nós temos o nosso mercado tem uma cultura local. E quando você conhece outros mercados e outras culturas, aí o teu negócio alavanca de uma outra forma. Para a gente foi uma virada de chave. Valeu cada viagem, valeu cada noite longe das minhas crianças, né? Perfeito. Longe da empresa aqui, que a gente fica com saudade do negócio. A gente fica, será que a equipe tá tocando, né? Será que tá tudo bem? E ficou tudo bem. E ter ido para lá trouxe uma nova cultura até para dentro da empresa, né? O time me cobra, Camila, quando é que vai de novo? Para trazer mais novidade pra gente. Na verdade, isso é muito legal. na verdade, esse ponto aí eu até levanto essa bandeira já há algum tempo, que é a bandeira do network, dessa frequência, do ambiente que nós estamos, né? É um tema que nós falamos muito em palestras e em mentorias também. E o empresário, às vezes, ele é muito limitado ao grupinho dele. Fizeram uma pesquisa com os bilionários do Vale do Silício. Qual é a característica comum entre aquelas pessoas? E descobriram que é o desapego. Eles são muito desapegados. O jogo deles é do equity. Então, se for para vender uma empresa aqui, eles vendem. Se for para se juntar com outra nação, eles se juntam. Se for para ter um novo insight, uma nova ideia, eles têm. Não são apegados. E muitas vezes a gente pergunta assim, cara, por que tu não vai numa palestra? Por que tu não vai em uma outra cidade aprender? Não. Deixa eu aqui mesmo no meu cantinho, aqui na minha cidade, eu não saio daqui de jeito nenhum. Aí quando o empresário ele muda a visão, a frequência, ele começa a conectar com outras pessoas. E isso, eu acho que isso é onde o jogo começa a mudar, né? E eu não digo só para ganhar o dinheiro, né? Porque você vai frequentar esses grupos e você vai fazer negócios, vai acontecer. O seu negócio ele vai crescer com isso. Mas o que você vai crescer como pessoa também, conhecendo outras famílias, outros empresários, outras culturas, novos amigos, né? Fazendo teus filhos, levando as crianças também para ter essas outras experiências. O que você não vai ganhar mais? E não é só dinheiro, tá longe de ser só dinheiro. É tempo de qualidade, são lembranças que você vai levar, né? A gente estava até com um parceiro nosso de negócio e ele foi também para uma dessas imersões. Ele disse, cara, os caras foram buscar a gente de limusine. Foi. Bicho, eu jamais imaginei que na minha vida eu fosse andar de limusine e tal. E aí, assim, não é pela questão do glamour, é pela questão do momento. Tá todo mundo sorrindo ali, brindando, e aquela energia, né? E aí tu vai ali e é sorteado para um jantar ali na casa de uma pessoa que tá ali num nível de conhecimento elevadíssimo, com network de alto valor. E aí tu tá ali num ambiente trocando várias ideias e, né, às vezes a pessoa não se sente nem merecedora daquele momento ali
E aí tu vê assim, não, cara, são pessoas normais como eu Sim. mereço isso aqui tanto Isso é quanto eles interessante. merecem. E isso vai desmistificando muita coisa na cabeça do empresário, né? É, às vezes eu comento assim, qual é a diferença do Cristiano Ronaldo pra gente? É só os números, né? Por quê? Porque ele tem uma energia que levou ele a esse acesso. Então, tipo, todo Disciplina, mundo pode performance. chegar, né? Todo mundo pode chegar, tipo, tem quantas histórias não tem do cara que, por exemplo, o dono do Center Box lá em Fortaleza, o cara é um cara que não tem instrução, mas é um cara que se você for olhar o patrimônio do cara, ele é milionário, bilionário, sei lá. E às vezes as pessoas se apegam muito a isso e dizem, pô, e tal, não sei o que, dinheiro, 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 dinheiro. Mas, cara, quanta gente tem dinheiro e a única coisa que tem é só o É dinheiro, dinheiro, né? verdade, André. Então, tipo assim, não é completo a vida da gente É se o a gente próprio. não tiver essas outras coisas para completar a cesta, né? A cesta ela tem que estar completa, porque senão ela não faz sentido. Não faz, fica É, vazia. A gente fica com buracos emocionais e a gente, quando percebe, às vezes já passou o tempo, né? exato. Então, eu tô viajando, eu curto a vida, eu consegui um certo patamar, mas, puxa, tal coisa não funciona bem. Essa pegada de emoção é uma pegada que cada dia mais tem se agravado no nosso. Não acho que não é nem no Brasil, é no mundo todo, né? Até inclusive a mídia ela tem um pacto de não divulgar suicídios. Nós Sim. trabalhamos lá em Rosário com uma rádio, com essa parte de comunicação, e a mídia em si ela tem um pacto de não divulgar suicídios. Mas infelizmente, a cada 1.000 mortes, uma é por suicídio. Os remédios mais vendidos nas farmácias são remédios para doenças psicossomáticas. As equipes não performam porque alguns estão muito ansiosos, outros muito estressados e outros depressivos. Às vezes uma pessoa maravilhosa, um potencial incrível, você diz, cara, o que aconteceu contigo? Tu não era assim, mas foi um problema emocional. E que você tem uma equipe grande. Como é que você consegue liderar essas pessoas e como que você consegue mantê-las performando em alta frequência, entregando um bom trabalho e lidando com essa situação emocional? Liderando lado a lado. Eu sou extremamente presente com meus funcionários, extremamente presente. A gente se trata sim como uma família. Eu conheço cada um pessoalmente, eu sei o que cada um passa, né? Então a Perfeito, gente legal. consegue liderar tratando e entendendo que gente é gente. A gente não tem como robotizar o processo. Não existe um livro que ensine liderança. Cada empresa é única e faz isso de um jeito exclusivo, Verdade. né? Mas eu acho que o segredo é entender que gente é gente. É isso aí. Um dia você está performando o máximo e tem um dia que você não entregou. E eu vou sentar com você para saber o que aconteceu. E eu vou me importar com o que aconteceu com você. É isso, é E eu legal. vou te ajudar, se tiver na minha alçada, a resolver esse teu problema. Quem sabe é algo que eu também já passei, é algo que eu sei que fulano, você vai conversar com fulano que vai te ajudar. É isso, muda o jogo, porque uma das bases da inteligência emocional que Daniel Goleman nos traz é a empatia. E até dei esse exemplo ontem, quando o líder ele tem empatia com o seu liderado, ele ganha ele. Se você ganhar o seu liderado, ele vai trabalhar para você não pelo dinheiro, mas pelo propósito e porque ele gosta de você, porque ele sabe que você o valoriza. E eu acredito que alguns chefes, que não são líderes, são chefes, eles pecam nisso. Que eles só querem mandar, 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 mas eles não querem entender realmente a parte interior do seu liderado. Quando eles conseguem É porque entender, muitas vezes muda. os líderes não conseguem entender o papel de influência que tem sobre os Sim, liderados, né? E é E isso é gigantesco. fundamental, né? Se você pega tudo que você ganhou e reinveste dentro da sua equipe, você vai colher em muito pouco tempo uma performance absurda, gigantesca. Ao passo que se você está distante da sua equipe Uhum. e pouco se importa com os problemas que estão acontecendo, essa equipe não performa e em muito pouco tempo você vai ter uma queda de rendimentos absurdas. E não é sobre dinheiro, é sobre bem-estar. Sim. Se a gente pensar que a gente fica na empresa o tempo todo, é o dia todo. Eu trabalhei CLT no começo da minha carreira. Eu almoçava minha quentinha em cima do teclado. A gente passa o dia todo na empresa. A gente chega em casa e ainda sonha com os problemas da empresa. Isso Então é leva para fundamental, casa né? sim os assuntos. E quando você tem um ambiente que é acolhedor, um ambiente em que as pessoas estão próximas, em que elas conversam e se conhecem pessoalmente, eu sei que você está passando por algum momento, algum processo na sua vida, eu estou te apoiando. A gente vira o jogo dentro da empresa, tá? E não é sobre dinheiro, é sobre as pessoas se sentirem muito bem lá dentro. Tão bem que elas vão entregar o melhor delas.
E aí a gente vai ter uma empresa com uma ótima performance e os clientes vão colher um serviço de extrema qualidade. Sim, com Extrema certeza. qualidade. Eu costumo dizer também para a turma lá do escritório, né, que é de extrema importância a gente fazer com que o nosso ambiente corporativo ele seja um ambiente assim de leveza, né? Tipo assim, por mais que tenha aquele estresse, né? É uma coisa que diz, a pressão ela sempre vai existir, mas a tensão ela não pode existir, né? Então a gente tem que cuidar da nossa casinha ali com muito amor, né? E tem que despertar isso nas pessoas, né? Até para que eles consigam estar no ambiente que eles queiram estar. Porque assim, não sei se tu já trabalhou, assim, como tu foi CLT e eu também fui, né? Eu não sei se tu já trabalhou em empresas onde às vezes tu acordava assim sem vontade de ir para aquele ambiente, né? Não sei se tu já passou por uma experiência como essa, mas isso é muito ruim, né? Ou mesmo você até gosta do que faz, que sempre trabalhei com contabilidade, amava, mas você sabe que a liderança não está encaixada dentro Sim. da empresa. Muitas vezes os donos não estão jogando o jogo da empresa. Eles estão jogando o jogo, seu próprio jogo pessoal, correndo atrás das suas próprias conquistas. E esse jogo não funciona, que é um jogo de individualismo. Ele não vai dar certo. Se eu estou dentro de uma empresa, a empresa é uma comunidade, não só com os funcionários, com os clientes. Fazer uma folha de pagamento, fazer um recibo de pagamento, não é entregar um recibo de pagamento. Eu estou garantindo o sustento de uma família, eu estou entregando o salário de alguém. Então a gente precisa ressignificar tudo que a gente faz. Exatamente. Tudo está refletindo no meu cliente, está refletindo no funcionário de alguém. Então, não é só a família da Camila, nem só a família dos colaboradores da Joari. São todos os clientes e os colaboradores dos clientes. É um ecossistema gigantesco em que a gente tem responsabilidade e pode entregar o nosso melhor. Verdade. Camila, assim, eu tenho visto que o mundo da contabilidade tem feito um movimento muito disruptivo, né? Tem olhado muito para esse lance da tecnologia, né? É algo que cada vez mais cresce no mundo contábil. Até porque envolve muito esses controles de frequência de colaboradores, envolve muito essa parte de você entrar num sistema e fazer pequenos procedimentos, onde você mesmo pode fazer na plataforma de uma contabilidade. Como tem sido isso no dia a dia da tua empresa? Como é que tu tem desmistificado isso para os teus colaboradores e trazido essas tecnologias para dentro do negócio? A gente não tem limite para investimento de tecnologia, então nós temos hoje os melhores sistemas dentro do escritório. As rotinas contábeis em si, elas vão ficar cada vez mais automatizadas. Ora, a gente está falando de notas fiscais eletrônicas. A gente está falando de aplicar alíquotas em cima de valores. São processos extremamente fáceis da gente colocar um robô para fazer. Então, a contabilidade está ficando menos possível manual e a gente dependendo dos sistemas. E isso é ótimo, porque a Perfeito. gente fica com uma mão de obra extremamente gerencial. Né? A gente para de estar fazendo cálculos braçais, porque tem o sistema para fazer isso e faz com exatidão, e a gente começa a olhar o cliente de uma forma mais gerencial ainda. Então, é entregar um trabalho extremamente humanizado. Quanto mais a contabilidade automatiza, mais a gente vai conseguir entregar um trabalho humanizado. Quem está preso numa contabilidade automatizada não vai ver a hora que o cliente não está indo muito bem. Sim. A gente precisa ter os controles gerenciais e é fantástico, porque quanto mais eu automatizo, É, mais eu entrego valor para o meu cliente. na verdade são vertentes diferentes, né? Tipo assim, o cara que ele é muito a contabilidade tecnológica é um cara de escala, é diferente daquele contador mesmo que agrega valor, né? Sim. Que consegue realmente chegar e entender todo o contexto, fazer um diagnóstico e orientar o cliente, que é a contabilidade que hoje muito a turma fala da contabilidade consultiva, né? Que acho que a boca dos contadores é falar, contabilidade hoje é contabilidade consultiva. Mas é verdade, não deixa de ser, né? As empresas que mais cresceram são empresas que tiveram escriturações contábeis que seguiram os padrões das IFRS, né? Que são as normas internacionais de contabilidade, Sim. pelo menos essas de grande porte e tudo.
e a gente sabe, né, o quanto que a essência ela se sobrepõe à forma, né? Isso é um dos principais princípios contábeis, né? Então não é só você chegar e fazer uma escrituração contábil, você tem que entender a essência da operação, entender como que ela se acomoda dentro do balanço patrimonial, saber como fazer uma leitura assertiva de um balanço patrimonial, saber que se você não tiver comparabilidade ali no balanço patrimonial, você não tem como fazer uma análise crítica, ou horizontal, ou vertical, o que é que seja. E isso para o valuation da empresa é fundamental. Você não tem como saber, né, quanto sua empresa vale se você não fizer isso de uma maneira satisfatória. E eu vejo cada vez mais, né, isso crescendo no mercado, né, empresas de médio e grande porte, tendo como um braço amigo ali e melhor amigo o contador, porque o contador é uma peça fundamental dentro da empresa, né? Você pode ser o melhor no que você faz. Se seus números não estiverem organizados, sua empresa não tem valor algum. E você não tem poder de decisão. Então, muitas vezes você faz ali o seu melhor, você é o melhor vendedor daquele serviço na sua região, mas se você não cuidou dessa parte estratégica, e para muitos ela é chata, que não tem afinidade com o número, não consegue, é chato. Mas se você não entrega isso para alguém cuidar, um funcionário, um consultor, quem seja, você vai perder valor dentro de sua empresa. Você pode poder ser o melhor do mercado, mas você não vai ser visto, porque esses relatórios nos fazem ser vistos, vão nos mostrar para outros grupos de empresários, para os próprios clientes, mostrar saúde financeira, né? Então, é ter uma contabilidade, ter essa parte estratégica, o número nas mãos, sim. Porque se a gente não tiver o número nas mãos, nem nós sabemos para onde estamos indo, né? Fica ali vendo, tem dinheiro na conta, então tá tudo bem. E não, às vezes tem dinheiro na conta e as coisas não estão bem quando a gente pega a linha do tempo. Então, os números eles precisam ser acompanhados. Todas as áreas da empresa são de extrema importância. Mas eu puxo para o meu lado, né? Contabilidade, eu acho que é um coração. Contabilidade com o financeiro. Falando de áreas da empresa, uma das áreas importantíssimas também é a área do marketing. É uma área de suma importância. E eu percebo que você é muito bem posicionada também nas redes sociais. Além de falar muito bem, eu já vi alguns vídeos, o design bem perfeito do Instagram. Quando foi que você girou essa chave? Também quando foi que você girou essa chave de se posicionar falando? Porque muitas pessoas hoje têm uma crença limitante. Ah, eu não consigo falar. Até consigo falar, mas não na internet. E hoje eu percebo que você é muito bem posicionado. O seu personal brand é muito bem fortalecido, né? E como foi que você girou essa chave e chegou onde chegou? Eu não falava nada. Eu olhava o microfone, eu já estava passando mal. Então eu não tinha afinidade alguma com isso. Embora eu conduzia muito bem grandes reuniões, me posicionava muito bem dentro dos meus clientes, dava treinamento dentro da minha área, eu me resolvia. Mas para me expor, eu não queria. Mas em algum momento no nosso mercado, esse foi o preço do crescimento. Quem não está na internet não está sendo visto. Perfeito. Alguns negócios específicos não precisam estar na internet, mas a maioria precisa estar, né? Então, não é fundamental para que você cresça, mas é uma grande oportunidade de crescimento. Quando eu abri meu olho para isso, eu resolvi fazer, né? Eu vejo uma oportunidade, eu vou. E eu fui com medo mesmo. Perfeito. Comecei a fazer os vídeos, comecei a me posicionar e vi o quanto isso me trouxe credibilidade. Eu não estava falando de algo que eu não conhecia. A gente tem que ter medo de falar de algo que a gente não conhece. Então, eu não trabalho com pintura. Eu não sei para onde vai pintar uma parede. Então, é claro que se eu for falar sobre isso, eu vou falar alguma besteira, eu vou inventar. Mas você falar da sua área é uma crença limitante. Achar que você não consegue falar. E quanto mais eu me posicionei, eu achei legal o retorno dos clientes. Camila, eu gostei que você explicou tal coisa. Eu tinha dúvida disso. Camila, ou eu nem não sabia que você era casada, que você tinha filho, porque não é uma questão de você expor sua vida pessoal, mas mostrar dentro de um limite normal o que é legal as pessoas saberem. Eu sou casada, eu tenho filhos, né? Minha vida, minha rotina é assim. A gente gosta de saber o que a gente está contratando, né? Tá, você é um ótimo profissional, mas como é sua vida? O que é que você entrega mais? O que é que agrega? E tudo isso agrega na marca da gente, né? Então tá longe de ser algo montado ou planejado, né? Meu marketing ele é bem espontâneo, bem E mesmo. pessoas se conectam com pessoas.
Então, quando você tem essa sacada, você começa a conectar com o seu público, aí muitas vezes ele já vai gostar, já vai indicar. Olha, eu conheço uma contadora muito boa que explica muito bem. Então, você já começa a ganhar novos clientes que talvez você nem tinha possibilidade de ganhar. E uma frase que me chama muita atenção no marketing é: o mais conhecido vende mais que o melhor. Às vezes a pessoa é muito boa no que ela faz, tem um conhecimento maravilhoso, mas ela é muito travada, não gosta de se posicionar. E aí ela perde grandes Que oportunidades. vem o lance da autoridade, né? Sim, As pessoas percebem a autoridade pelo que elas veem de conteúdo, né? Então, as pessoas que têm talento, elas precisam ir para as redes sociais, né? precisam. Elas precisam comunicar aquilo que elas sabem. Porque, assim, a gente vê, tem muitas pessoas que não têm um conhecimento aprofundado, que não viveram na prática, mas mesmo assim estão crescendo aí a algoritmos acelerados, né? Então, por que que nós que já vivemos na prática o dia a dia das empresas, sabemos quais são as engrenagens que têm que ser mexidas, sabemos quais são as dinâmicas de consciência que precisam ser elevadas para que boas decisões sejam tomadas dentro do negócio. A gente precisa trazer isso à tona, né? E se isso foi algo que Deus nos deu, né, nos consentiu saber, a gente tem que multiplicar isso, né? Porque isso vai impactar a vida de muitas pessoas. E eu vejo, né, até foi um assunto que a gente informalmente conversou, né, antes da gente começar o podcast. Eu estava falando justamente sobre isso. Eu disse, Camila, eu não gostava de rede social, eu não queria estar nesse negócio. Eu ganhava dinheiro sem precisar disso, mas hoje eu me forço a viver esse movimento porque a gente É. não pode ficar fora, As né? pessoas precisam saber da nossa vida, sim, Sim. minimamente, respeitando o Os limite, mas precisam, né? Você é casado? Você não é casado? Você tem filho? Como é a sua vida de lazer? O que que você faz? Como você se posiciona? Como é que você fala? Tudo isso ajuda na hora de uma Sim. venda, de um fechamento Que é de o lifestyle, né? negócio. Totalmente, o que vende é isso. E nós conhecemos as pessoas mais conhecidas e mais famosas, elas não são as melhores. Não Sim. são. A gente tem vários exemplos para dar que tem uma verdade. pessoa, não, fulano é o mais conhecido, ele é o famoso da internet, mas esse aqui que eu conheço da minha cidade, ele é muito melhor, o serviço dele é muito melhor. Mas esse muito melhor não está ganhando tanto dinheiro quanto esse mais conhecido. O mais Justamente. conhecido, ele está ganhando mais dinheiro. E todo mundo quer dinheiro. A gente quer prosperar na vida Com da gente, a certeza. gente quer prosperar por nós, por nossa família. E por que não tentar estar na internet, né? Não paga. Sim. A gente pode fazer isso com segurança, sim. A gente pode planejar de uma forma legal e o nosso cliente passar a nos conhecer melhor, porque o que vende é nosso rosto. O nosso negócio ele é pessoal, né? E isso auxilia. Teve um contrato que eu fui fechar e quando a gente estava terminando, estava tendenciando que não ia fechar. E eu disse, olha, eu acredito muito, uma das minhas últimas frases que eu já pensei, não, acho que essa moça não vai fechar, não. Eu disse, olha, pelo que você me falou, eu acredito muito em Deus, eu acho que a gente tinha que fazer dessa forma, por princípio, pelo que está na Bíblia. Aí ela, você é cristã? Aí eu disse, sou. Ah, agora eu vou te contratar porque você é cristão. Eu digo, caraca, eu gastei 2 horas conversando sobre minha competência, sobre a minha estrutura, Comigo foi mostrando engraçado. o escritório, mostrando um monte de coisa, dizendo de quem eu sou contadora. Lá no final, eu falando um pouquinho, soltei uma frase sobre Deus e por isso, isso tudo ajudou a fechar. E às vezes é um detalhe que vai fazer a pessoa identificar e fechar com você. Comigo também aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui pra Parnaíba fechar um negócio, mas só que antes eles foram me investigar no Instagram. Aí a minha cliente falou assim: Gustavo, eu só te contratei porque meu esposo viu teu Instagram, viu tua família, viu teu bebezinho. E aí nós gostamos do que realmente você é, da tua essência, então nós te contratamos por isso. Então o lifestyle, a família, tudo que nos representa, isso vai nos ajudar a crescer. E o cliente, ele também vai ter essa percepção. Às vezes a gente não liga muito nisso, mas isso E é isso importante. é muito engraçado, eu não sei se acontece contigo, Camila, mas comigo acontece demais, né? A gente fecha um trabalho, né? A gente começa a acompanhar determinados clientes e muitas vezes você acaba ajudando espiritualmente essa galera, né? Tipo, Perfeito. você acaba trabalhando um pouco a mentalidade dessas pessoas, né? Eu lembro que eu estava numa reunião ontem, né? E era uma prospecção de um novo negócio.
E o casal, né, que tem uma empresa muito próxima, eles chegaram pra mim, você é terapeuta? Eu disse, não, porque tu já tá querendo me contar, não, você deu terapeuta? Aí ela disse, rapaz, tu tem que vender isso aí, cara. Eles falaram, cara, em 2 anos a gente nunca teve um momento assim, 2 anos que a gente não tem um momento aqui como esse. Para Mas, massa. cara, porque a gente acaba virando um pouco psicólogo das pessoas, né? A gente tem tanta experiência de estar em mesa com diversos problemas diferentes que a gente vai ali trabalhar um pouco o emocional, o mental ali do nosso cliente para ele ficar mais leve, né? A maioria das reuniões que eu tenho não são de contabilidade. É isso aí. O cliente chega para falar alguma dor pequena, eu vim recalcular um imposto, eu vim ver alguma coisa, e termina se abrindo, porque nós viramos pessoas de confiança de nossos clientes. E eles começam a falar alguma coisa, e a gente tem experiência ali com aquele problema e vai falando, né? Então a gente acaba sim sendo psicólogo. É isso Muito, aí. E isso muito, linka muito. muito no propósito. Eu sou muito de pensar no propósito também. Nada é por acaso. Deus ele coloca pessoas certas na nossa vida para que a gente possa deixar Deus nos usar. Eu acho que isso é muito forte. Quando você está ali, não é só a questão da empresa, mas a questão da pessoa. Eu até brinco muito isso no meu Instagram. Não existe CNPJ forte, guiado por um CPF fraco. Então, quando você olha aquela pessoa, você consegue impactar a vida dela, pessoal, a família dela. Como o André costuma falar, às vezes o problema não está nem na empresa, está na pessoa. A gente se identifica, a gente compra a pessoa, na verdade. O serviço, essa troca é secundário, mas primeiro é a figura da pessoa. Eu tive uma cliente que a gente nem tinha uma intimidade grande, não tinha nem nível de amizade, era bem profissional. E ela chegou no meu escritório chorando. Camila, eu preciso conversar contigo. Eu digo, meu Deus, algum BO na empresa, a gente tem uma sala mais reservada. Eu digo, tenho todo o tempo do mundo, até cancelo a agenda, se for algo mais grave, vamos sentar. Camila, é porque eu tô para me separar do meu marido e eu precisava falar contigo. Eu pensei comigo como a gente não tem uma relação de amizade, não se fala nem a cada 6 meses, né? É bem pela empresa, mas de alguma forma ela me viu como uma figura em que Legal. naquele momento ela precisava falar comigo. Eu me senti tão honrada, É. tão agradecida e fiz o que precisava fazer naquele momento, porque eu sou pelo casamento sim, eu digo, não vai se separar, vamos lá, o que aconteceu, vamos pensar, qual é o seu posicionamento? Ah, ele tá errado e você acerta o tempo todo, então vamos ver aqui o que você tá errado também, né? E vamos organizar. E ela saiu lá do escritório dizendo: eu não vou mais separar e eu vou te ligar. Eu digo: me liga, eu quero acompanhar você, se você Cara, me que legal. permitir. E ela tá muito bem casada até hoje. Eu tenho um Graças a orgulho Deus. danado daquela conversa. Talvez ela não contou aquilo pra ninguém, nem eu contei, mas eu tenho um orgulho danado desse dia que ela foi lá, porque não foi contabilidade, não foi dinheiro, foi sobre a gente agregar propósito na vida das pessoas. E isso é mais forte do que qualquer outra coisa. É verdade. Isso aí é uma grande missão que poucos têm, né? E assim, eu vejo muito isso, né? Esse legal da pessoa assimilar a gente, né? Às vezes a pessoa chega pra mim e diz assim, André, eu te vi. Eu disse, não, é André que eu tenho que procurar e tal. E a pessoa chega lá, a gente troca uma ideia. Às vezes é tipo assim, uma situação que você ressignifica mesmo o pensamento. Às vezes a pessoa tá decidida a fazer uma doidice. Ele diz, meu amigo, isso aqui é uma doidice, não faz isso aqui não. Olha isso aqui é muito pior. Olha isso aqui é pior ainda. Não, fica aqui, tá tudo certo. Só olha diferente. Sim. E aí a pessoa começa né, a Sim. mudar. Camila, hoje qual é o teu principal sonho assim que tu não realizou ainda? Como empresária? Te peguei, hein? Olha, eu acho que hoje organizar mais, unificar mais. Os negócios cresceram muito, né? E eu e Renan tomamos direções de você cuida dessa parte e você dessa para que funcione melhor. Então eu poderia dizer que hoje um sonho meu é que essa organização prospere para que a gente tenha esse bom entendimento, porque depois que eu tive minha família, o casamento e os filhos, esses grandes sonhos ficaram secundários. Meu Sim. sonho é É o sonho dos viver filhos, bem, viver com viver né? bem, é entregar bem para os meus clientes, é entregar bem para meus filhos, é viver um casamento saudável, né? Viajar, sim, curtir a vida, mas nenhum sonho assim mirabolante, né? Eu quero fazer o que eu estou fazendo bem feito. Seria Gosta isso. de sonhar com o pé no chão. Adoro, Eu também adoro, sou eu sou muito dos dessa vibe. números. Também sou muito dessa vibe aí.
Não, Gustavão? Show de Gustavo bola. aí conhece aí o corre aí, né, que a gente tem corre. feito aí. Correria boa. Correria boa. Mas, graças a Deus, Deus abençoa, Deus só abre coisas boas na vida de quem tem bons propósitos. Com certeza. Né? Eu vi que Renan foi premiado, né, em São Paulo. Eu vi que você estava lá com ele, fez, né, lá o seu papel de boa esposa lá, né? Como é que é isso para vocês, esse reconhecimento que está vindo assim? Que sentimento te traz? Ah, é uma coroação de tanto trabalho, né? Eu vi até que vocês têm um pezinho de valsa, né? Vocês dois. Ah, a gente dança demais. Botou um forrozinho pra tocar, meu marido é cearense, ele vai embora. A gente ama dançar. E esse reconhecimento foi um prêmio nacional que a gente recebeu. Fomos a única empresa no nosso estado e ficamos muito felizes, porque só a gente sabe que horas a gente dorme e se a gente dorme. E se a gente não está sonhando com as coisas da empresa, então só a gente sabe o preço que a gente paga para o sucesso que a gente vive, né? A gente paga o preço que a gente está disposto a jogar, a gente tem o jogo que a gente quer. Então, ter esse reconhecimento lá foi um sonho, foi maravilhoso, assim. Legal. E a gente já estava com uma viagem agendada. Quando o rapaz ligou da federação, a premiação era dentro dessa viagem que já estava comprada. Caraca. Deus mima. Deus mima. A viagem já estava comprada. Nesse dia a gente não tinha compromisso nenhum. A gente não teve que fazer uma viagem exclusiva para isso. Era uma viagem que já estava programada para outros compromissos de trabalho que a gente tinha em São Paulo. E veio o mimo dessa coroação, dessa premiação, né? E meu esposo é do ramo condominial. É um ramo de muito trabalho. Muito E trabalho. muita encheção de saco, muita pressão de condôminos, né? É difícil, porque a pessoa traz problemas que nem é do condomínio, às vezes, para o síndico Eu falo resolver. encheção Então de saco porque é eu já fui pesado. síndico. É pesado, é Rapaz. difícil, né? As pessoas confundem. Tem muita gente que tem noção, mas muita gente não tem a noção e confunde os papéis. Então, estar lá foi fantástico, foi muito bom. Verdade. Eu vejo assim, quando tu tá num grupo com muita gente, né, que eu acho que é a realidade que Renan vive hoje, né, lá nesse ramo condominial, o pessoal usa meio que essas ferramentas de WhatsApp de condomínio para fazer de muro de lamentação, né? Como é que é lidar com isso? Às vezes tu percebe ele meio estressado, assim, isso impacta no dia a dia de vocês? No início da prestação de serviço, no início da carreira dele, sim, porque ele misturava tudo. Chega muita demanda. Cada condomínio, 300, 400 unidades. Então chega muita demanda. Os condomínios de alto padrão são outras demandas, né? É uma outra mentalidade que as pessoas têm. E digo, temos clientes maravilhosos que sabem o que foi contratado e o que precisa ser entregue. Perfeito. Mas tem a pessoa que paga R$5 e te exige 500, como se ela estivesse pagando R$500. E não, gente, o serviço contratado foi esse. Então, no começo ele ficou muito estressado, no começo ele teve muitos dilemas e aí eu me questionei até se ele ia continuar no ramo. Mas de alguma forma Deus foi perfeito, porque ele encontrou propósito nesse caminho e ele amadureceu demais. Hoje ele já lida de uma forma completamente diferente, acontece as coisas, ele já tem outra tratativa, às vezes ele chega de assembleia, eu digo, amor, o que foi? Camila, eu fiz foi resolver as coisas, então tinha alguém chateado que gritou, eu sentei com essa pessoa, eu fui entender o porquê que ele estava chateado, que às vezes ele não está nem chateado ali com o condomínio, ele brigou com a esposa em casa, então você acaba virando psicólogo, você vai entendendo do problema de todo mundo, né? E aí a gente volta para entregar propósito, fazer as pessoas melhorarem, fazer aquele condomínio crescer, fazer aquele grupo prosperar. E quando você liga no propósito, o processo fica mais leve. Demais. Porque você começa a entender que tudo ali tem um porquê, que Deus encaixou aquilo dali para que você pudesse viver aquela experiência, aquela pessoa está naquele lugar para que você ajude ela, você já vive uma vida mais leve. Quando eu conheci o André, estava nessa fase ainda um pouco conturbada de talvez não entender meu propósito. Eu sempre entendi meu propósito, mas eu passei por uma tempestade que eu meio que fiquei um pouco míope na questão do meu propósito. Sim. E o André, cara, bora fazer assim, liga no teu propósito. E hoje, graças a Deus, eu voltei à minha essência. E isso me trouxe mais paz. Antigamente, eu lembro que eu passei por uma tempestade que eu ia dormir assim, meio angustiado, acordava meio triste. E hoje, quando você entende seu propósito e você vive seu propósito, você vive com paz. Eu acho que nada não tem preço, né? Você viver com a paz no seu coração. É algo maravilhoso. E entra muito dentro daquilo que o Camilo falou, né? Tipo, a gente precisa conhecer as pessoas, né? Porque assim, o que o Gustavo acabou de falar,
A gente, quando já tem uma certa experiência e se coloca na posição de liderança, a gente já entende que a pessoa que não está conectada com o seu propósito, ela não vive com brilho. E quando a pessoa não tem brilho, ela não produz. E quando ela não produz, ela não cumpre o que precisa ser cumprido. Então, a energia dela descola dos projetos. Você começa a ter pessoas perto de você que não são as Não tem pessoas performance. certas. Não tem performance. Se E não tem isso é propósito, não tem fundamental. performance. Eu costumo falar, sabe? Tipo, nós temos que ter todo o cuidado do mundo com as pessoas que são trazidas para a gente cuidar, né? Porque essas pessoas não vão passar a vida inteira com a gente, mas enquanto elas estiverem com a gente tem um compromisso grande que vem do alto de fazer com que essas pessoas consigam enxergar melhor o potencial que elas têm e que elas consigam também performar extraordinariamente, né? Com certeza. Assim, esse podcast para mim tá muito gostoso, né? Tá um podcast com uma energia muito Glória a boa, Deus. né? Infelizmente a gente está chegando aí nos Rapaz, nossos acredito, minutos passou muito finais, rápido. foi muito rápido, Passou mas rápido. eu acho que foi bem legal aí a gente bater uma bola gostosa. E eu queria que se tu pudesse, Camila, deixar uma mensagem aí para a mulher empreendedora ou para aquela mulher que está pensando em empreender, queria que tu fizesse um convite aos homens também que cheguem mais próximos das mulheres e comecem a, né, a se ajudar mais. Eu acho que esse espaço agora cabe a voz da Camila para falar algo para Sim, essa sim. turma. É, eu acredito muito que nós fazermos algo sozinho fica muito mais pesado, né? Então, quando a gente tenta empreender ou se muda, vai morar só, se você ainda está solteiro, e viver esse momento mais solitário, fica mais difícil. Faz muito mais sentido quando a gente agrega pessoas na vida da gente, que seja um casamento, e aí eu sou defensora sim da família, do casamento, de Deus. Quando a gente tem filhos, quando está no nosso projeto isso, e a mulher ela tem muitos papéis e ajuda quando a gente conversa com outras mulheres a entender as estratégias para que a gente consiga cuidar de família, cuidar de empresa, cuidar do marido. Se você é dona de casa, apoiar o seu marido no trabalho que ele tem, né? Então eu te convido sim a você procurar grupo de mulheres na comunidade que você está, no ambiente que você vive, pessoas com uma frequência melhor. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de bons hábitos, né? A gente está sempre cercado de pessoas com bons hábitos, porque isso vai fazer a nossa frequência elevar, né? A mulher ela consegue fazer o homem também ter bons hábitos. Então, a mulher faz o homem sentar nas mesas mais elevadas. A mulher é responsável por levar o homem para essas mesas. Então, se você é mulher e está assistindo, reflita sobre essa ambiência. Em que locais você está indo, está levando sua família, porque são os locais que vão fazer você prosperar ou não. Show de bola. Muito bem. Camila, muito obrigado por Eu que ter vindo agradeço o aqui convite, foi iluminar aqui esse maravilhoso. podcast. Muito bom, Obrigado. obrigada. A gente vai se despedindo aí, né, da nossa comunidade empreendedora, né? Você empresário que gostou desse conteúdo, né, encaminha aí para o teu pessoal, vamos impactar mais vidas, vamos levar esse episódio para pessoas que possam se inspirar, né? Esse é o nosso propósito, essa é a nossa energia, essa é a nossa pegada. Agradecer aqui ao Gustavo, agradecer a Camila, agradecer a Deus em primeiro lugar por ter nos permitido chegar até aqui hoje. E é isso, pessoal. Só tem uma coisa para falar para a nação empreendedora: gratidão sempre. Quanto mais gratidão a gente carregar no nosso coração, mais elevado vai ser as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Então vamos agradecendo a audiência e vamos ficando por aqui. Show de bola.